Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Dia. Hoje iremos abordar um tema bastante relevante na sociedade brasileira: o câncer de colo retal. Esse tipo de câncer é o que mais cresce e acomete pessoas no Brasil. Por que é importante falar desse câncer? Pois a descoberta precoce evita danos tardios e prejudiciais para a saúde do cidadão. Você sabia que o câncer coloretal é um dos tipos mais comuns no Brasil? Sem contar o câncer de pele não melanoma, o câncer de colo e reto está entre os terceiros mais frequentes no país. Entre 2023 e 2025, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima cerca de 46 mil novos casos, ou seja, a cada 100 mil habitantes, 21 pode desencadear o câncer coloretal. Em relação à incidência nas diferentes regiões do país, como podemos ver no gráfico, o Sudeste e Sul são os que mais apresentam prevalência, tanto em homens quanto em mulheres. E em relação à mortalidade, em 2020 foi constatado cerca de 20 mil mortes por ano aqui no Brasil por conta do câncer coloretal, sendo cerca de 22 mil em relação aos homens e 23 mil em relação às mulheres. O risco de desenvolver esse câncer é aumentado de acordo com a idade, principalmente acima dos 50 anos. Porém, nos últimos tempos, tem acontecido um grande aumento no número de casos em jovens, seja pela má alimentação, pelo sedentarismo e por essa falta de exames preventivos. O câncer coloretal também tem um impacto significativo tanto social quanto econômico. No social, impacta na qualidade de vida do paciente, dos familiares, tanto físico quanto emocional. E no econômico, é tanto também dos familiares, por conta dos altos custos, tanto pelo SUS. Em 2018, o SUS totalizou um gasto aí de 545 milhões em tratamentos. Estima-se que até em 2030 o gasto pode chegar a 1 bilhão. E temos também os gastos em relação ao paciente, seja exames, o transporte, o deslocamento para fazer o tratamento e os medicamentos. Agora vamos falar com a doutora Ana Clara, que vai nos explicar um pouco sobre a prevenção do câncer coloretal. Prazer estar aqui no programa para a gente falar um pouquinho sobre as estratégias de prevenção do câncer de colo retal, que é uma neoplasia com alta prevalência e tem um grande impacto na saúde pública do Brasil atualmente. Bom, e para a gente falar sobre a prevenção, é fundamental a gente dividir em duas frentes, a prevenção primária e a prevenção secundária. Na prevenção primária, a gente tem o objetivo de reduzir a incidência por meio de modificações de fatores ambientais e comportamentais. Dentre algumas recomendações estão prática de atividade física, redução de consumo de ultraprocessados e gorduras saturadas, manter uma alimentação rica em fibras, em verduras, frutas, além de bastante ingestão de água, evitar ou cessar o uso de bebidas alcoólicas e além da não prática do tabagismo. A prevenção secundária tem como foco identificar alterações precoces, antes que a doença se manifeste clinicamente. O principal exame utilizado é a colonoscopia, que é capaz de detectar os pólipos antes de uma transformação maligna. A maioria dos tumores coloretais se desenvolve ao longo de 10 a 15 anos, o que significa que é uma oportunidade para detecção precoce. Agora vamos falar um pouco com a profissional farmacêutica Samira, que irá explicar sobre o seu papel na prevenção e cuidado com os pacientes que são portadores dessa doença. Olá, Samira. Pode falar um pouquinho pra gente? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. A importância do farmacêutico no combate e prevenção do câncer coloretal está ligada principalmente à assistência básica, porque o farmacêutico geralmente o primeiro contato que o paciente tem quando ele tem algum problema. Quando um paciente tem uma prisão de ventre, uma anemia, algo assim, ele sempre procura a assistência farmacêutica dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria, para buscar as recomendações. Então, é muito importante que o farmacêutico saiba identificar os sintomas do câncer coloretal e saiba orientar o seu paciente quanto a isso. Por exemplo, se um paciente chega relatando anemia, ou relatando diarreia ou prisão de ventre, ao invés de fazer uma simples indicação, é muito importante que o farmacêutico saiba que esses podem ser sintomas de câncer coloretal e assim ele possa alertar o seu paciente e indicar a ele que procure ajuda, saiba fornecer as informações específicas e orientar sobre como procurar ajuda para prosseguir aí com a identificação de uma possível doença e o tratamento. Além disso, o farmacêutico também deve participar ativamente de campanhas de conscientização, porque apesar de ser um câncer muito incidente no nosso país, não é tão falado e não são feitas tantas campanhas de conscientização para alertar sobre isso. Então é muito importante que o farmacêutico participe ativamente dessas campanhas, principalmente se for possível, implementar também nas farmácias, drogarias, para ter mais conscientização das pessoas. Porque às vezes a pessoa está ali com um sintoma, mas não fala nada, não relata para ninguém, não procura um médico, um farmacêutico, nem um posto de saúde para procurar ajuda. E às vezes ele vai ver ali, por exemplo, um cartaz
ou uma campanha e vai pensar, olha só, eu tenho esse sintoma, então é um sinal de alerta, eu devo procurar ajuda. Então, essas campanhas são extremamente importantes para dar visibilidade, tanto para o câncer quanto para os sintomas, que são o primeiro sinal de alerta, né? Apesar de que essa doença, ela inicia de forma silenciosa, mas ela provavelmente não vai ser descoberta enquanto está na fase silenciosa, então os sintomas são uma boa oportunidade, né, de conseguir identificar. E, além disso, o farmacêutico também atua diretamente nos hospitais com as equipes multidisciplinares, né, no cuidado aos pacientes oncológicos. Só para finalizar o assunto, eu espero que o nosso conteúdo tenha agregado a vocês, que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre os sintomas, os fatores de risco do câncer e os métodos de prevenção. E busquem saber mais sobre os sintomas e sempre observem e estejam atentos aos sinais do seu corpo, porque o corpo dá sinais de que há algo de errado. Então, se você está com uma anemia, se você está com uma diarreia, sangue nas fezes, qualquer sintoma, procure ajuda. Quando a doença é detectada de forma precoce, ela é tratada com mais facilidade. Então, estejam sempre atentos aos detalhes e nunca deixem para depois. Porque às vezes a pessoa vê algum sintoma e pensa, ah, depois eu vejo isso. Não faça isso. Procure ajuda o mais rápido possível, porque sempre que detectado de forma precoce é mais fácil de ser tratado, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição e espero que isso tenha agregado bastante a vocês. Cuidem-se.